Ora, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da longevidade. Vamos pôr a ruga na moda. E eu hoje estou muitíssimo feliz porque nós estamos no episódio de maio, mês da mãe, mês também do meu aniversário, e estou com alguém que eu adoro, que eu posso dizer que é minha mãe na área da geriatria e que foi graças a esta maravilhosa convidada que eu tive a oportunidade de contactar desde muito cedo, ao longo da minha licenciatura, com a enfermagem de saúde do idoso, porque esta minha querida professora Maria de Lourdes Almeida sempre lutou e sempre investiu naquilo que é a grande necessidade de nós termos nas nossas escolas de enfermagem aquilo que é esta visão sobre o envelhecimento e sobre a longevidade. Muito bom dia, professora Milu. Bom dia, Fazendo só Joana. um enquadramento daquilo que é o caminho, e vou só tratá-la por professora Milu agora no início para sermos assim mais sérios, mas depois é a minha Milu, a minha querida Milu. A professora Milu é licenciada em enfermagem, é mestre e doutora em ciências de enfermagem, e as suas grandes linhas de investigação são o bem-estar, a saúde e a doença. Já desde a Escola Superior da Enfermagem de Ângelo da Fonseca, que era a regente da Unidade Curricular de Enfermagem de Saúde do Idoso e Geriatria, e depois em 2007, ano em que me formei, portanto, o primeiro ano da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, já responsável pela UCP de Enfermagem do Idoso. Isto assim muito espremidinho e muito resumidinho, Milu, mas é mais ou menos isto. Milu, por que a necessidade e a vontade desde sempre de investir nesta área do envelhecimento, nesta área do idoso, já há tantos anos, quando eu creio que ninguém ligava assim grande coisa a esta área? Sim, bom dia a todos e muito obrigada, Joana, pelo convite. Portanto, já nos conhecemos há longos anos, mas o meu percurso na geriatria foi pouco depois da Joana ter nascido, certamente. Em 1992, éramos então a Escola de Enfermagem de Dr. Ângelo da Fonseca, houve uma reestruturação. E nessa reestruturação, por áreas científicas, a área do idoso ficou um bocadinho, digamos, esquecida. Esquecida porque fomos integrados na área científica da reabilitação. Nessa altura, em 1992, eu era já responsável de uma unidade curricular que se chamava Gerontologia e Geriatria. E também era coordenadora de um ano, do segundo ano, onde selecionava essa unidade curricular. Acontece que com a reestruturação da escola, ninguém quis ficar com o idoso. Eu, enquanto coordenadora de um curso, tive que resolver um problema. E esse problema foi ficar eu com a unidade curricular. Claro que posso vos dizer que nunca seria a minha primeira opção, porque o meu percurso profissional na prática clínica foi no pediátrico. Mas eu, nessa altura, já tinha a especialidade de reabilitação. E foi exatamente na especialização que comecei a gostar desta área e a ver que era uma área de futuro, estamos a falar em 1992, não é? Que era uma área de futuro e que tínhamos que preparar os nossos estudantes para cuidar dos idosos. Eu posso dizer que tive a sorte de pertencer a de ter tirado o meu curso com um plano de estudos que nós chamávamos o LV. LV porquê? Porque era um livro verde, e portanto daí o LV, que iniciou em 1986, portanto todos os cursos de 1986 desculpem, de 1900, isto é tanto tempo, 1900, exato, 76 e 77 já seguiram esse plano de estudos, o célebre LV. E no célebre LV já tínhamos um estágio de observação em lares. Nessa altura ainda não havia centros de dia, portanto, mas já havia lares e tínhamos esse estágio de observação em lares. E, portanto,
já tinha tido essa experiência, não é? Para além da minha experiência pessoal, que sempre lidei com muitas pessoas mais velhas. Até porque eu costumo dizer que sou filha de uma mãe, nessa altura, velha, porque a minha mãe tinha 47 anos quando eu nasci. Portanto, toda a minha adolescência eu já me lembro de ver os meus pais como pessoas muito mais velhas que a maioria dos pais dos meus amigos. Pronto. Quando então vou para a escola, em 86, continuámos ainda com esse dito plano de estudos do LV, e também acompanhava os estudantes nesse estágio de observação, que era, penso eu, de 3 semanas nos lares, na altura na cidade de Coimbra. Ok, como eu já disse há bocadinho, em 92 fiquei com o menino nas mãos e foi aí que tudo começou. E A especialização ainda bem que ficou com o menino nas com o mãos. menino nas mãos, certo? E foi aí que tudo começou. Também, como vemos, em termos demográficos, a nossa pirâmide começou a alterar-se, e daí cada vez mais a necessidade de dotarmos os nossos estudantes de conhecimentos e de aprendizagens práticas e teóricas acerca do envelhecimento. Lembro que nessa altura, em 86, quando eu vou para a escola, apesar de ir de um serviço de pediatria, era quase por castigo que nos colocavam nos serviços de medicina, neurologia, ortopedia, a orientar estudantes. E foi aí também uma outra aprendizagem. Eu fiz muitos estágios, portanto, orientação de estágios. Na altura nós não falámos de ensinos clínicos, eram estágios que hoje denominamos de ensinos clínicos, nos serviços de medicina e neurologia, em que a maior parte dos doentes eram idosos. Portanto, foi um conjunto de fatores que me empurrou para esta área, não é? Claramente isso. Milu, falava há bocadinho em 1976 que já tinham observação nos lares de idosos. Como é que funcionavam os lares nessa altura? São equivalentes Nesse, àquilo que nós conhecemos hoje? Não quer dizer que hoje sejam perfeitos, porque não são. não são perfeitos. Eu aí só que a minha memória não me atraiçoa, e por enquanto ainda não me atraiçoa. Eu lembro-me, por exemplo, do meu estágio. Eu fiz numa unidade em Coimbra, situada na Rua da Sofia, que é uma rua que até é património mundial, não é? Agora. É uma ordem religiosa em que tudo era muito rígido. Os idosos estavam em camaratas, de homens, mulheres, alguns estavam em quartos particulares, alguns daqueles que tinham posses para poder estar nos quartos particulares. Os cuidados de higiene não eram muito valorizados. Também é verdade que os idosos que lá estavam eram menos dependentes do que são hoje, não é? E não havia sensibilização. Ali era um bocadinho que nós ouvimos das histórias do antigamente dos albergues. E havia uma instituição, havia e há ainda na cidade de Coimbra, mas que já não está no mesmo local, em que eu não fiz lá estágio, mas ia lá visitar os meus colegas, porque era perto da instituição onde eu estava, em que os idosos inclusivamente andavam de fardas. Todos tinham uma farda cinzenta, pareciam, não eram as listas como no período do Holocausto, mas eram um cinzento e, portanto, eles também tinham fardas. Tinham fardas, eu lembro-me, nessa instituição em que os idosos estavam de fardas, em que as camaratas eram enormes e extremamente limpas, com um cobertor por cima da cama, um cobertor também cinzento, mas que já não tinha muito pelo, não sei até que ponto é que aqueceria alguma coisa, mas era um bocadinho é um bocadinho esta imagem que eu tive em 77, 78, quando fiz os meus estágios. E como é que as coisas começaram a evoluir? Ou seja, e eu recordo-me que em 2004, 2005, que o meu ensino clínico nesta área foi em Coimbra, na Casa dos Pobres, não nas novas instalações, mas nas antigas. Sim, Que nas era... antigas não, nas intermédias, porque Ai, porque isto antes
isto que eu estou a contar da casa daqueles idosos que estavam com as fardas, era da antiga Casa dos Pobres, na altura no Pátio da Inquisição. O que a Joana conheceu Já foi foi intermédio. já foi intermédio, já foi na Praça do Comércio. E agora estão. Exatamente, exatamente. E agora estão numas instalações Que novas. qualquer comparação do Pátio da Inquisição para a Praça do Comércio é pura coincidência. E o mesmo acontece agora nas novas instalações, não é? Certo. Porque eu sinto, Milo, que foi nessa altura, e a forma como eu vi a falta de enfermagem, dentro, destas estruturas residenciais, quando eu digo falta de enfermagem, no sentido de termos enfermeiros a trabalharem junto da população mais velha e não os colegas que vinham do centro de saúde prestar aqueles cuidados Sim, básicos, sim. de Na Casa dos canalização. Pobres, sim. Exatamente, exatamente. E eu lembro-me nessa altura de já perceber a vulnerabilidade e a falta de dignidade exatamente desta população, nesta faixa etária. E aquilo, na altura, chocou-me muito, porque eu penso que grande parte de nós, com 20 anos, não tem assim tanta noção de como é que são as instituições ou até do que é termos 80, 90 e agora já começamos a falar nos centenários. E este choque de realidade, e eu penso que de forma indireta foi aí que eu decidi que seria por aqui o caminho, porque ninguém queria este caminho. E a verdade é que desde essa altura a esta parte, e a Milu acompanhou muitos estágios, muitos ensinos clínicos em várias instituições, mas nós até agora, Milu, não temos nenhuma, digamos que, referência maravilhosa que nós digamos, olhem, se vocês quiserem saber como é que deve trabalhar uma estrutura residencial para pessoas idosas, é ali que se devem dirigir. Até porque aquilo que nós mais queremos, se calhar, é ficarmos em casa, não é? Sim, claro que isso eu acho que é a ambição de toda a gente, é envelhecer e morrer em casa. Essa é a ambição e eu penso que temos que caminhar para esse modelo. Eu própria digo, eu gostava muito de envelhecer em minha casa e morrer em minha casa. E posso dizer que a minha experiência familiar, nomeadamente com os meus pais, foi essa. Eles estiveram na casa deles até ao final e morreram na casa deles. Não é fácil, mas relativamente ao que está a dizer, efetivamente, a Casa dos Pobres, e porque estamos a falar da Casa dos Pobres, acho que também é importante dar aqui uma noção de como é que surgiu a Casa dos Pobres. A Casa dos Pobres surgiu da necessidade de dar apoio às pessoas mais velhas da cidade de Coimbra e que não tinham qualquer provento para poderem viver nas suas casas. Então, um grupo de senhoras, a maior parte delas esposas de médicos notáveis desta cidade, juristas, reuniram-se e criaram, portanto, a Casa dos Pobres. O nome mantém-se. O nome Uhum. mantém-se. Não sei se os objetivos não estão um bocadinho já deturpados, mas o nome mantém-se. E ainda relativamente à Casa dos Pobres, eu também gostava de deixar aqui um alerta. Eu muitas vezes com os colegas e até com os estudantes, eu dizia, eu não me importo de envelhecer na casa dos pobres. Porquê? Porque eu tinha o conhecimento de algumas instituições, não vou dizer nomes, mas que eram instituições onde estavam os mais afortunados, e a alegria e a autonomia e era completamente diferente. Eu passo a citar. Por exemplo, nessa instituição, de alguns colegas seus fizeram o estágio, os idosos eram sentados num cadeirão com rodas e durante o dia eles iam para a sala de estar no cadeirão, iam almoçar no cadeirão, subiam e desciam de elevador no cadeirão, em que eu muitas vezes dizia que parecia uma montagem de lavagem de carros, porque era enfiar as cadeiras no elevador, alguém puxava o elevador de baixo e eles saíam do elevador. Enquanto que na casa dos pobres eles eram livres
para poder vir fazer a compra da cereja, do morango, ver os amigos da Baixa, ir à missa, que existem muitas igrejas ali na zona da Baixa de Coimbra, portanto, ir à missa, eles tinham uma autonomia completamente diferente. E notava-se que aqueles idosos eram muito mais felizes. A comida era maravilhosa. Ainda com uma cozinha rudimentar, e a Joana deve se lembrar muito bem daquela cozinha rudimentar, não havia nada, era tudo feito manualmente, mas a comida era muito boa, ao contrário da Casa dos Ricos, como eu lhe chamava. Portanto, e nós na escola tivemos a noção clara da evolução e da forma como os idosos eram tratados num local ou noutro. É assim, há bocado disse, haverá alguma instituição onde nós poderíamos dizer eu não me importava de envelhecer lá. Eu acho que há. Também não vou fazer publicidade, mas nomeadamente, se eu tivesse um familiar que, por necessidade, teria que ir para um lar, eu posso dizer que é uma instituição privada em que eu não tinha grandes problemas em ir lá colocar. Porque efetivamente tem um corpo de enfermagem, não tem as 24 horas por dia, mas tem seguramente 12 horas por dia. Tem um corpo de enfermagem, tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, tem gerontóloga, tem uma colaboradora que é formada em Ciências da Educação e que abraçou esta área de uma forma espantosa. Ali acho que é um sítio onde eu, se tivesse que escolher, até eu própria, acho que seria o local que eu escolheria. Portanto, enquanto que naquela altura era tudo um bocado rudimentar, digamos, em 76, 77, 78, neste momento já temos instituições que trabalham para o bem-estar, e mesmo sendo uma instituição privada, o lucro não é propriamente a sua última finalidade, é o bem-estar das pessoas, dos residentes, como eles sempre os apelidam. Oh, Milu, e é interessante percebermos essa evolução, porque nós presenciamos e hoje em dia já temos, felizmente, instituições, e estamos aqui a falar de terceira idade de lares, mas a verdade é que nós em qualquer serviço hospitalar encontramos muita população idosa. Aliás, Sim, sim. a população mais velha é o core business do nosso Serviço Nacional de Saúde, como diria o nosso João Tavares, não é? Que é aqui o terceiro elemento, e já lá vamos a estas nossas vontades, porque efetivamente em todo o lado nós deparamos e cuidamos de pessoas mais velhas. No lar ou nas estruturas residenciais, há o lado interessante desta evolução, que é nós passamos de não ter por completo enfermeiros dentro da instituição, até que surge uma lei em 2012 que obriga a permanência, a permanência, não é, de enfermeiros por X utentes, depois dependendo da com sua rácio dependência. estabelecido. Exatamente. Só que nós, a Milu começou a perceber que efetivamente de pouco serviria nós termos um corpo de enfermagem nestas instituições se os enfermeiros não tivessem o conhecimento necessário para aquilo que é trabalhar com pessoas idosas. Exatamente. Exatamente. Ou seja, e é daí, suponho eu, e quero-lhe fazer esta pergunta, que vem provavelmente o primeiro mestrado, não é, da enfermagem de saúde do idoso e geriatria. Exatamente, em 2010. Portanto, nós muito cedo começámos a sentir necessidade de formar os nossos estudantes para uma realidade já conhecida, e as projeções, portanto, eram assustadoras, tal qual como vemos agora, pelo elevado número de idosos até dependentes. E eu só quero aqui chamar a atenção de uma coisa. A Escola Superior de Enfermagem Anjos da Fonseca foi a primeira escola do país a introduzir no seu currículo enfermagem de saúde do idoso e geriatria. Isto no novo plano de estudos da licenciatura 99-2000. Fomos apontados em muitos locais como pioneiras nesta unidade curricular, e mais pioneiras ainda no ensino clínico.
porque nós tínhamos um ensino clínico também de enfermagem de saúde, idoso e geriatria, com duração de 5 semanas, tal qual como outra unidade, como outra especialidade, a pediatria, a saúde materna, a médico-cirúrgica tinha 10 semanas, a psiquiatria, portanto, fomos tratados de igual. E eu acho que aí tive um papel importante, porque eu fiz sempre parte dos grupos, dos planos de estudo, tive um papel importante e que uma grande ajuda, que eu tenho que referir aqui, que é uma colega que, sendo da pediatria, esteve sempre ao lado da área do idoso nos debates dos conselhos científicos, e eu posso dizer o nome, a professora Claro. Ananda Fernandes, que é da área da pediatria, mas que esteve sempre, sempre ao nosso lado. Portanto, esse ensino clínico foi, digamos que, o ponto de saída. Afinal de contas, cuidar de idosos não é a mesma coisa. Cuidar de idosos no hospital não é a mesma coisa que cuidar de idosos no seu meio habitual de vida. Porque a maior parte dos enfermeiros, eu posso dizer, e dos professores da escola, da minha escola, acham que idosos há em todo lado. E, portanto, a diferenciação do idoso no hospital, um idoso na ortopedia, um idoso na neurologia, ou um idoso em casa, ou um idoso numa instituição, é exatamente a mesma coisa, porque eles são sempre idosos e terão sempre. E agora vou dizer uma palavra mais, portanto, mais popular, os achaques da idade. Portanto, tudo isso nos deu também conhecimentos e nos deu uma visão completamente diferente. Entretanto, há uma colega que faz um trabalho num doutoramento também, e não colocou de lado a área do idoso, sobre a reflexão estruturada, e os nossos estudantes foram maravilhosos. Maravilhosos, que participaram e que deram um valor acrescido. E então surge a necessidade de fazermos algo mais. Uma vez que a Ordem dos Enfermeiros nunca tornou preto no branco, branco no preto ou preto no branco, a necessidade de uma especialização, nós achámos que podia ser o primeiro passo. E então, em 2010, tivemos o primeiro mestrado. Em que todos os nossos estudantes gostavam desta área, queriam saber mais sobre esta área e desenvolveram-se nesta área. E o exemplo é da Joana, portanto, que abraçou de alma e coração esta área, ainda hoje se mantém como a sua área prioritária. Infelizmente só tivemos 2 edições, porque na terceira edição nós teríamos que ter 15, pelo menos 15 candidatos para podermos abrir, porque senão não era economicamente viável. E nesse aspecto a escola sempre fez um esforço para investirmos nessa área. E pronto, o terceiro mestrado não abriu, até que em 2021 voltei a pensar abrirmos alguma coisa nesta área, e surge então a primeira pós-graduação em enfermagem gerontogeriátrica. Estão abertas as inscrições para a terceira edição, já fizemos 2 edições, em que a Joana também tem participado connosco. A avaliação tem sido muito boa, muito boa. Acham sempre que é pouco tempo, não devia ser de 6 meses, deveria ser de mais tempo, de 1 ano, mas também temos aqui que questionar sempre os aspectos económicos, quer económicos dos estudantes, quer também em termos de tempo, porque 1 ano para uma pós-graduação também é demasiado tempo, é muito tempo. É desgastante, sim. Exatamente, para os ECTS que tem. Foi proposto à Ordem a acreditação desta pós-graduação, tivemos sempre toda a colaboração da Ordem, quer na divulgação,
quer também, portanto, na acreditação, está acreditada por 2 anos, mas este é o sistema, vamos ter que pedir este ano, no final do ano, nova acreditação da Ordem dos Enfermeiros. E este tem sido um bocadinho o caminho, posso dizer que é um caminho muito doloroso, tem sido um caminho muito sofrido. Na altura em que em que avançamos para a pós-graduação, eu tive de sabática para poder preparar tudo, e não só, e mesmo a monografia sobre as competências gerontogeriátricas, de que eu, a Joana e o João Tavares somos os editores e também autores de alguns capítulos, foi um bocadinho resultado também da minha sabática pelo tempo que eu pude disponibilizar Dedicar. para este trabalho, sim. Milu, e agora nesta fase, porque agora, como é que nós chamamos aposentada? Os Não senhores sei se professores são aposentados. é a mesma coisa, não sei se é aposentado, se é reformado, que é Se o é que está reformado, mais... mas a Jubilada verdade. não, porque não cheguei aos 70 anos, não é? Acho que jubilados só são os juízes, antes dos 70, não sou... Mas não cheguei aos 70 anos por opção minha. Claro. E agora, desde abril deste ano, não é? O 1 de seu mês de abril, aniversário, 1 de abril, no seu mês de aniversário, certo. tem o papel de aposentada, reformada, aquilo que lhe queiramos chamar. Ora bem, dentro daquilo que nós sabemos que são todos os mitos, todos os preconceitos, até o próprio autoconceito da pessoa, como é viver na primeira pessoa este estado de reformada? Não sei, porque eu ainda não me sinto reformada. Estou ainda com algumas atividades no doutoramento em enfermagem. Na escola, propriamente dito, não no doutoramento, que é uma parceria da Universidade de Coimbra com a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, mas nas atividades da escola mesmo não tenho qualquer atividade, a não ser servir de mentora, de consultora aos meus colegas da UCP de Enfermagem do Idoso, que continuam ainda a pedir-me algum apoio, e agora estamos numa fase de distribuição de atividades. Foi uma atividade que eu desenvolvi durante tantos anos, 17 anos, e portanto eles sabem que os apoiarei em tudo o que estiver ao meu alcance. Não sei efetivamente o que é ser aposentada, porque eu, neste momento, tenho o meu dia ainda muito preenchido. Posso-vos dizer que não preparei a reforma. Tudo Uhum. aquilo que nós sabemos que Devemos deverá fazer. ser, não preparei a reforma. Porque também, provavelmente, ainda não estava muito mentalizada de que ia passar a uma fase de menor produtividade profissional. Não preparei a reforma, mas a minha saúde obrigou-me a modificar algumas coisas da minha vida. A minha saúde dos meus joelhos. Durante anos e anos e anos eu passei a vida sentada. Eu chegava a Hum. estar 6 horas sem me levantar da mesa de trabalho. E, portanto, no verão passado tive problemas nos joelhos, pensa-se logo nas artroses, mas tenho artroses incipientes, não é só artroses, é todos os tendões, músculos de apoio ao joelho, toda a estrutura que está laxa. Tem que ser, porque não houve movimento, apesar de eu fazer longas caminhadas. E então tive que modificar. E eu só via um meio, a hidroginástica e a hidrobike. E é isso que eu faço. Hoje não, porque estou aqui convosco, com muito prazer, mas faço todos os dias. Hidroginástica e hidrobike. Faço sempre 2 aulas por dia. Portanto, as minhas manhãs, eu costumo dizer que tenho um part-time. Desde novembro que eu tenho um part-time. E daí eu ainda não senti. E à tarde tenho sempre coisas da escola e de doutoramento para fazer. Ou seja, não sente diretamente nenhuma falta de estímulo, Não, ainda que a não, possa comprometer de alguma forma, nem nunca não, sentirá. não sei, mas para já estou contente porque em termos da minha saúde física estou melhor, que era o meu objetivo. Ontem na hidroginástica um bocado que me distraí, porque aquilo também exige muita concentração para fazer os movimentos, para a coordenação de movimentos. Pensei, pela primeira vez na vida, eu estou a tirar tempo para mim.
E acho que isso vai ser uma descoberta que eu vou ter Nesta fase. nesta fase. Eu estou a tirar tempo para mim. Talvez seja essa a grande alteração que eu vou sentir, é a necessidade de cuidar de mim. Oh, Milu, e se pudesse falar com a Maria de Lourdes Almeida de 30 anos, sabendo como é que a Milu está nos dias de hoje, dava-lhe algum conselho? Vivia de forma diferente? Ou faria tudo exatamente da mesma forma? Eu acho que dava-lhe o conselho que já tenho dado, nomeadamente às colegas mais novas, agora, quando vou à escola, quando estou com elas, fora da escola, cuidem de vós. Não deixem que a profissão vos ocupe o tempo todo. Há tempo para tudo. Tem que haver tempo para nós, para a família e para a profissão. E eu acho que o meu tempo foi muito dividido entre a família, E a entre a profissão? profissão e muito pouco com cuidar de mim. Atenção, eu em termos de vigilância de saúde tenho tudo em ordem, não é nesse aspecto. Não É é o nesse cuidar de mim, sentido, fazer sim, outras sim, coisas que, claro. Que alimentam, que goste, os que seus hobbies, gosto, não que é? me daria. Há uma coisa que eu não fiz e tenho pena de não ter feito. Sempre sonhei fazer uma, uma ação de Voluntariado. voluntariado fora do país e nunca o fiz. E quando eu, enfim, achei que estava na altura de fazer, já tinha 55 anos e, epá, não, Ai, agora não. olha, olha a minha Milu a ser idadista agora. Não, não sei, não sei, não é ser idadista, é achar que já não tinha as condições, podia já não ter as condições de saúde para me aguentar num local Claro, em que claro, sabemos que tem que haver diferente, muita privação, que há muito stress. certo, Essa certo. é a grande, acho que foi a única coisa que eu não consegui fazer em tempo útil. O Milo há bocadinho disse uma coisa que eu agarrei logo e quero muito falar sobre isto, porque nós infelizmente vivemos numa. Infelizmente não, vivemos numa sociedade ocidental que infelizmente tem uma visão sobre aquilo que é a pessoa mais velha, sobre aquilo que é o ancião, hum, completamente distorcida. A Milu dizia e muito bem, eu neste momento sou mentora e consultora dos mais novos, certo? Porque é exatamente isso que as pessoas mais velhas têm, é toda esta sapiência, a sabedoria, a experiência, que pode, e de bom grado o fará certamente, oferecer às pessoas mais novas. Mas é assim que a sociedade vê as pessoas mais velhas. Não, não. Eu sinto, inclusivamente, eu sinto na primeira pessoa, quando vou à escola, muito poucas vezes vou à escola, e eu sinto que quando entro lá, dizem-me, por aqui não tens mais nada que fazer, isto quer dizer muita coisa. Disse, não, eu estou a limpar, estou a limpar, não, a selecionar as coisas do meu gabinete que eu quero deixar, que eu quero levar, que eu quero pôr para destruir, porque os nossos documentos têm nomes de estudantes, etc., e têm que ser todos Claro, destruídos. Mas eu sinto que ali por trás daquelas, já não consegues viver sem escola. O que é que eu estou a fazer neste momento? É que vou lá depois das 5 da tarde, que aí pode-se encontrar alguém é, é menor. Porque também posso dizer que não é fácil, ou temos que ter tido um investimento muito grande, não é difícil, mas temos que ter tido um investimento muito grande para depois nos considerem como mentoras e como consultoras. E se não fizermos esse investimento, também não vamos mudar o que as pessoas, os estereótipos que as pessoas têm acerca certo. dos mais velhos, não é? Se eu não tivesse sempre sido uma pessoa disponível, sempre pronta a ajudar, provavelmente não tenho telefonema, não tinha telefonemas, ou dizer, vamos fazer uma videoconferência que eu quero discutir isto consigo. Tem muito a ver com o investimento que se fez, mas a ideia geral é que a pessoa mais velha, efetivamente, já está muito. Já não conhece verdadeiramente as coisas que se passam e, portanto, não é muito tida em consideração. Eu muitas vezes a brincar com os meus colegas, eles a brincarem comigo,
por causa do meu conhecimento sobre o Excel, sobre as novas tecnologias, e um dia estava com um colega, a Joana está a rir, porque já sabe quem é o colega, provavelmente, estava com um colega e estávamos a trabalhar com o Excel. E eu, porque sempre fui muito curiosa e acho que nasci muito cedo, porque eu gosto das novas tecnologias, sei muito de Excel, ou pelo menos sei para aquilo que eu necessito de Excel. E estávamos a trabalhar e ele dizia-me: a senhora, para a idade que tem, desenrasca-se muito bem. E eu perguntei-lhe: quantos anos tem? Só tem menos 6 que eu. Ele ainda hoje goza comigo a dizer: para a senhora, para a idade que tem, está muito bem. Porque efetivamente é uma área que eu gosto e se eu mantiver este interesse, até pelos meus pares, eu nunca vou ser considerada uma anciã. Claro, Não é? ultrapassada, não é? Portanto, tem muito a ver com a nossa forma também de encarar viver e do que damos também aos outros. E do que damos também aos outros. É evidente que os mais novos sabem muito. Eu tenho pena, mas também estou sempre que tenho alguma dúvida, não tenho qualquer problema de pedir a alguns dos mais novos para me ajudarem, se eu esta dificuldade ou outra, não tenho qualquer problema. Portanto, Isso é não, que é a verdadeira intergeracionalidade, não é, sim. Mili? E a verdadeira intergeracionalidade, eu tenho que o dizer, aqui pode não ser o local certo, todos os locais são certos. Por exemplo, o que está a acontecer nas escolas, nos serviços públicos, nas empresas, é que não se está a dar valor à intergeracionalidade. Não se está a dar valor aos saberes intergeracionais. E eu posso falar nisso pela minha experiência Uhum. que estou a viver agora. Portanto, uma senhora que todos os enfermeiros conhecem de nome e já leram a sua obra, a Faf Meleze. A Faf Meleze, numa reunião onde eu estive com ela do Conselho Geral, quando eu me despedi, dizendo que ia para a apresentação, e portanto já não ia estar em mais nenhuma reunião do Conselho Geral, ela diz que não pode ser um professor que demora tanto tempo a formar, e eu estou a dizer um professor como pode ser outro, qualquer Outra profissão? Sim, outra sim. profissão, não haver a hipótese, como há nos Estados Unidos, de ficarem como mentores dos mais novos, de ficarem como consultores, sem as obrigações profissionais que são exigidas pelas atividades que têm que ter, não é? E foi interessante, e mais interessante ainda quando a senhora professora, também uma senhora, que é uma verdadeira senhora, a Presidente do Conselho Geral, diz que o Conselho Geral não pode ser só para aprovar planos, aprovar orçamentos, mas também tem que ser para discutir estes Uhum. problemas Essas que vão questões. surgindo nas instituições. A minha escola este ano vai ficar com menos 15 professores. Engane-se quem achar que 15 possam entrar, que já não vão entrar, já estamos em maio, mas proximamente possam entrar os 15, vão substituir os 15 que Claro. vão sair, porque nunca vão substituir. Vão fazer outras coisas melhor, certamente, vão dar melhores aulas, vão estar mais motivados para as aulas, mas há todo um saber acumulado que não vai ser passado à geração vindoura, e que vai ter repercussões. Eu não sou saudosista, mas Claro, claro, Milo. Aliás, eu acho que nós devíamos, e tem que ser esse o caminho. Primeiro, a saída, da vida ativa do mundo profissional pode ser tão abrupta como é hoje, que eu até ao dia de hoje trabalho 8 horas por dia ou 7 horas por dia, amanhã já não faço nada. é Ou seja, deitar-se trabalhador, acordar aposentado. exatamente. E depois há uma perda do sentido de pertença, isso que a Milu estava a dizer há bocadinho, o ir à escola e já sentir. Há uma perda de identidade, não é? Porque, apesar, e eu faço questão, porque é a minha professora, é a minha mentora, e é assim que eu a vou ver sempre, mas isto tem que ser
algo transversal, porque esta perda de identidade não pode existir. Não é Pois não. por. Nós costumamos dizer que enfermeiros, licenciados em enfermagem, enfermeiros toda a vida, não é? Ou seja, eu não deixo de ser enfermeira, eu não deixo de ser professor, eu não deixo. Porque isso parece que arrancam aquilo que fez parte de mim durante a maior parte da minha vida. 43 anos e meio, no meu caso. 43, 43 anos. Mais anos que a Joana tem. É verdade, é verdade. Ou seja, eu acho, Milu, que, e isto é muito importante, e estou-lhe a dizer isto já, e já sabe que é então um desafio, porque a Milu está a fazer esta cara, ai, estou tão parada, ela está ali cheia de projetos, mas eu acho que é mais uma forma de nós levarmos para a frente esta nossa bandeira, e digo nossa porque eu, a Milu e o João Tavares, que é outro grande amigo nosso, que é também enfermeiro e é professor na Universidade de Aveiro, responsável pela enfermagem, pelo curso de enfermagem. E a verdade é que nós os três temos eu acho que é um bichinho carpinteiro, não é? Que não nos deixa estar sossegados, deve ser aqui É, alguma. Aqui, é. que Muita efetivamente nos faz. cumplicidade, muita amizade também, não é? Isso. E que nos faz, juntos, termos muita vontade de ainda mudarmos muita coisa, porque há muita coisa, Milu, que ainda tem que ser mudada. Hum, Muita, muita. Muita. Nós estamos a anos-luz, as pessoas até podem achar que existe a longevidade, o envelhecimento agora até está na moda, agora até se fala. Nós estamos a anos-luz de outros países. E vamos estar sempre a anos de luz, porque mesmo a nível, eu estou a falar a nível do ensino de enfermagem, tem havido retrocessos. Uhum. A escola a que eu pertenci durante tantos anos, que foi pioneira, como eu disse há bocado, no ensino clínico de enfermagem de saúde, idosos e geriatria, anulou esse ensino clínico. O plano de estudos que temos agora não tem ensino clínico em enfermagem de idosos e geriatria, com a desculpa que um outro ensino clínico que temos, que é situações de déficit de autocuidado, substitui. Parece que só os idosos vivem situações Isso, de déficit de isso. autocuidado, não E é? que todos os idosos têm déficit de Têm déficit autocuidado. de Depois autocuidado, entramos nesse, não sim. é? Nesse mundo que eu digo sempre, o envelhecimento é maravilhoso na sua prevenção e é trabalhado ao longo da vida. Ou seja, nós temos que ter aqui uma forma de olhar para estas questões completamente diferente da que até os nossos próprios colegas, e agora estou-me a rir porque estou-me a lembrar de algumas situações que eu vivi e a Milu viveu de perto comigo, por causa da especialidade de enfermagem, depois de todas as outras especialidades dizerem que também não faz sentido nenhum haver uma especialidade de enfermagem gerontogeriátrica, porque isso está partido aqui. Ok, então partimos a pessoa, porque a pessoa não é. Nós não queremos o cuidado centrado na pessoa, não é? Nós queremos dividir a pessoa e depois cada um talha à sua maneira. E até este ponto de vista deve ser e tem que ser alterado. E até porque nós vamos ter cada vez mais pessoas mais velhas, cada vez mais exigentes, com mais capacidade, mais literacia, e nós temos que lhes dar resposta. Portanto, nós um dia, infelizmente, vamos ser obrigados a correr, porque as pessoas vão exigir esse mesmo cuidado. Oh, Milu, imagine que era criado um Ministério da Longevidade e a Milu era a ministra nomeada da tutela e teria que tomar. A Joana seria de que eu não sou muito amante da política. Certo, mas vamos imaginar só para a tomada de decisão. Uma Sim. ministra operacional. Quais é que eram aquelas medidas que a Milu considera serem tão importantes que deveriam ser tomadas o quanto antes, em Portugal? Não, é assim, há aspectos que, como sabe, não depende só do Ministério, Mas vamos imaginar que dependem né? todos de si, mandava em tudo. Mandava em tudo. Eh, É difícil imaginar isso, porque, como sabemos, as GERPs estão no Ministério, que tem a ver com os aspectos sociais e não propriamente da Isso. saúde. Já Uma isso é das um erro. coisas uma das coisas que eu acho que era importante, e como já se fez, nomeadamente no ensino de enfermagem, o ensino de enfermagem era de dupla tutela. Em Uhum. 77, quando eu entrei, era de dupla tutela do Ministério da Educação na altura e do Ministério da Saúde.
Portanto, teria que haver aqui algum ajuste para haver uma dupla tutela. Porque só Uma assim, rede nacional de cuidados continuados, Milu, que tem essa dupla tutela. porque só assim nós conseguiríamos ter melhor formação e com melhor formação termos melhores cuidados. Porque eu digo, eu sou uma admiradora dos auxiliares, portanto, dos assistentes operacionais, porque eles e elas, são maioritariamente mulheres, como sabemos, eles fazem um trabalho excepcional, mas que precisavam de mais formação, de mais supervisão, que só pode ser dado pelos profissionais de saúde, e nomeadamente pelos enfermeiros. Poderíamos incluir outros profissionais de saúde, termos as equipas multiprofissionais, e só dessa forma é que nós poderíamos ter melhores cuidados. Porque eu acho que eles fazem um trabalho excepcional, mas não dá para mais. É Porque verdade. a própria gestão das ERPs também não está vocacionada para a melhoria dos cuidados de saúde. Está vocacionada para a melhoria da parte social. O assistencialismo, não é? Exatamente. E, portanto, logo aí é uma falha muito grande, porque nós, das experiências que nós temos, entramos numa instituição, tudo limpo, os idosos até estão bem sentados, bem apresentados, mas depois, quando começamos a ver as emendas completamente desajustadas àquela população, quando começamos a ter pessoas das nossas relações lá, dizem: nunca me vestem aquilo que eu quero. Porque eu hoje queria uma blusa, mas teimaram em me vestir uma camisola. E hoje está calor. Este é um dos muitos exemplos. Eu não estou a dizer que a culpa é de quem cuida deles, das assistências operacionais. Não. Claro, Porque eles não claro. têm tempo, porque o rácio é Não permite. muito desajustado. E, portanto, se houvesse algum entendimento e se essas instituições tivessem na sua gestão não apenas pessoas de muito boa vontade, mas que de envelhecimento não sabem nada, e apenas a área social, não é? Provavelmente os cuidados seriam melhores, porque eu fico com muita com grande apreensão quando continuo a ver que os lares de idosos para os enfermeiros são meros part-times É de verdade. tarefas, eles são meros Sim, sim. tarefeiros. Portanto, Tarefeiros, sim, sim. o que é que eu faria? Primeiro, um corpo formado por pessoas da área social e da área da saúde nas instituições. E não precisava de ser um por cada instituição. Há tantas instituições no mesmo conselho, que poderiam perfeitamente haver ali um Uma intercâmbio. centralização, sim, sim. Como há, por exemplo, no conselho da minha naturalidade, há um professor de educação física que está na Câmara e que dá apoio a todas As instituições, aqui as também existe. instituições. Portanto, poderia encontrar-se um meio termo, os enfermeiros, que poderiam ter 5 instituições, somos 5 instituições ou 6, de acordo com o número de utentes, e Claro. haver aqui um intercâmbio. E certamente que os cuidados eram melhores e as pessoas estariam mais felizes. Mas há um aspecto que eu tenho pensado muito, pela minha experiência que tive, não sei se funciona bem, se funciona mal, também já foi há uns anos, que tive em Espanha. Em Espanha, o familiar que quiser ter o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra em casa, é ressarcido pelo Estado. Ora bem, eu quero ter o meu familiar em casa, eu quero estar em casa, então conjugam-se aqui as duas vontades. E o Estado apoia, e que ficará muito mais barato, certamente, não é? Claro, claro. Eu lembro-me que em 2010 estive em Pamplona e eles já recebiam, ou em Valência, acho que a última foi Valência, em Valência, eles já recebiam 1.500 euros
em 2010 Ideias para terem o seu familiar em casa. em E isso eu casa. acho que é aquilo que eu espero que ainda venha a acontecer quando eu for mais velha, porque eu gostava efetivamente de ficar em minha casa. E havendo essas condições, não sei se as famílias não teriam outra forma de cuidar dos seus Claro, idosos. claro. Eu estive em Espanha em vários locais e todos eles tinham o apoio do Estado. Era diferente de região para região, mas todos tinham. Isso era fundamental. Outra coisa que eu acho que era fundamental é haver uma maior proximidade entre os enfermeiros do centro de saúde e os idosos. Também dos Erasmus nós aprendemos muito. Eu lembro de ter estudantes que fizeram Erasmus na Suécia. Uhum. Iam normalmente em janeiro, frio, neve, não é? E eles andavam de bicicleta com os enfermeiros a prestar os cuidados nas casas das pessoas. Isto é quase, isto aqui em Portugal é uma utopia. Porque aquilo que eu sinto é que não há grande vontade de se ir aos domicílios É. é o que eu sinto. Não tenho experiência, mas é o que eu sinto. Às vezes até é resultado de conversar com as pessoas, com os enfermeiros do centro de saúde. Não, outros não, acham que é um papel fundamental, mas tudo isso faria com que nós tivéssemos uma velhice mais serena, mais feliz Mais e saudável, todas mais saudável e mais barato para o Estado, é verdade. não é? E mais barato para o Estado. Afinal, até tem jeito, Milu. Então a Joana pode ser a ministra e eu sou a secretária de Estado. Ah, sim. Porque os secretários de Estado mandam tanto Sim, ou sim, mais que sim, alguns sim, 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 ministros, não sim, é? sim, 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 sim. Miluzinha, passou no instante, o tempo já Só no acabou, instante, já verdade. está. Eu disse que era só uma conversa. E deixe-me aproveitar que a Milu há bocadinho dizia que todos os espaços são espaços para nós dizermos aquilo que nos vai na alma. E a Milu é daquelas pessoas que eu gostava de ter mais perto de mim, porque é alguém que eu gosto tanto. E que infelizmente pessoalmente estamos muito poucas vezes, mas também quando estamos, estamos. E a verdade é que olhar para si, sempre como o exemplo que é e que será sempre, não só nesta área, mas na forma como olha a vida e como olha as suas paixões. Portanto, fico muito feliz que agora tire tempo para si e que dê essa indicação aos mais novos, porque é efetivamente verdade. Porque isso depois vai ter um impacto também muito interessante na forma como nós vamos viver a nossa velhice. Um, e sem sombra de dúvida que nós queremos vivê-la de forma autónoma, independente, saudável e, acima de tudo, feliz. Exato. Miluzinha, obrigada por Obrigada, este Joana, bocadinho, também pelo por esta convite. conversa. Foi um E gosto. espero que toda a gente tenha gostado muito de a ouvir. E a Milu é muito reservada, tem redes sociais, mas nada, é tudo fechado. Portanto, se quiserem conversar um bocadinho com a Milu, podem fazê-lo através de mim e eu faço chegar alguma dúvida que tenham ou alguma proposta que queiram fazer à Milu. Miluzinha, alguma dica final, alguma mensagem final para Não, encerrarmos? a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui, porque provavelmente muitos enfermeiros vão nos ouvir, ainda tenho alguns objetivos em termos profissionais, e a Joana sabe, e o João também, e logo que estabilize esta minha adaptação à reforma, vamos trabalhar no sentido de ver se conseguimos uma competência acrescida na área da enfermagem gerontogeriátrica. É E só quem o início sabe, do caminho. exato, e quem sabe, e se o senhor bastonário da Ordem dos Enfermeiros nos está a ouvir, ele fez uma promessa pública, portanto, nós vamos um dia destes iniciar esse processo junto da Ordem, e quem sabe se um dia vai haver ainda uma especialização. Só depende da vontade política da Ordem dos Enfermeiros. É verdade. E confiamos que sim, porque o E futuro, confiamos que sim. exatamente, Exatamente. o futuro é mesmo dos mais velhos. Eu só quero Miluzinha, deixar obrigada. aqui
eu só quero deixar aqui, mas a Joana há bocado disse que nós éramos enfermeiros e eu ainda pago as cotas para a hora de ser enfermeira. Eu posso deixar-vos aqui também uma reflexão para os mais novos. Às vezes, colegas diziam: eu não sou enfermeira, eu sou professora. E eu sempre disse, e a Joana sabe, eu sou professora, mas também sou enfermeira. E foi a enfermagem que me tornou professora de enfermagem, não o contrário. Não foi o professor que me tornou enfermeiro. E é bom também que se reflita um bocadinho naquilo que nos levou a determinada profissão. Depois podíamos ter, ter mudado e ter optado por outra carreira, foi o meu caso, optei por outra carreira, mas acima de tudo, eu nunca deixei de ser enfermeira. Nunca deixei de ser enfermeira. E é isso, e é por isso que eu continuo a lutar por esta área, é porque sou enfermeira. Isso. Somos enfermeiros. Milu, um beijinho muito grande. Beijinho, Joana. Obrigada. Beijinho. Beijinho. Para aqueles que nos estão a ouvir, espero que tenham então gostado e no próximo mês teremos mais um episódio. Até lá, vamos pôr a ruga na moda.